Irmãos, então hoje nós, só para a gente relembrar, né, aquele ciclo de Jó, né, nós estamos ainda no primeiro ciclo, né, das discussões de Jó com os seus supostos amigos, né. Nós já vimos que os verdadeiros amigos de Jó o abandonaram. Ali, Jó 19, versículo 19, vai dizer isso. Bom dia, Almir, bom dia, Lia, Deus abençoe. Vamos orar pelo Almir, né? Amanhã vai fazer uma cirurgia na vista, não é? E vamos rogar ao Senhor que tudo dê certo, não é? Que as coisas sejam favoráveis, não é? E nós cremos que assim serão. Então, nós vimos a primeira parte, nós estamos hoje concluindo a primeira parte do primeiro ciclo, né? Então, após todos os dois processos de tentação de Jó, né? O primeiro processo, a perda dos bens e dos filhos. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Bia. Bom dia, Tiago. Depois, a perda da saúde e o respeito da esposa, né? Os amigos chegam, Jó fica ali um período de silêncio, não é? Provavelmente refletindo sobre aquelas questões, com certeza, né? Refletindo sobre aquelas questões. E depois desse período todo, não é? Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento, né? Jó vai querer um escape para essa dor tão terrível, tão dilacerante, não é? Bom dia, Badar, bom dia, Ana Cláudia, bom dia, meninas. Bom dia, Andréia, Matheus, crianças, Deus abençoe vocês. Dagvaldo e Jerônimo, Deus abençoe a vida de vocês. Então, depois de ter amaldiçoado o dia do seu nascimento, os amigos vão se pronunciar. E o primeiro deles é Elifaz. Nós vimos, né? Elifaz é dos amigos de Jó o mais legalista, né? E Elifaz, ele tem... Quais são as preocupações de Elifaz, né? Elifaz, ele começa o seu discurso mostrando aqui a questão... Primeiro encorajando Jó, não é? Falando ali que ele ensinou a muitos, ele fortaleceu mãos fracas, ele fortaleceu os que vacilavam, sustentou o joelho dos vacilantes, ali de 4, Jó 4, 1 a 6. Depois, irmãos, ele começa a falar sobre a doutrina da retribuição, lá do capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11, né? E ele começa a mostrar o seguinte, olha, nunca pereceu o inocente, né? Os retos foram destruídos, né? Então ele vai fazer essas perguntas retóricas para Jó, não é? Ou seja, tentando levar Jó a entender o seguinte, olha, se você está passando por isso é porque você mereceu, né? E ele vai usar a metáfora do leão, né? Ele vai comparar Jó a um leão, né? Que teve os seus dentes arrancados, né? Seus dentes arrancados. E por isso a sua família pereceu. Então, irmãos, a maneira como ele procede é muito cruel, né? Ele vai usar de uma maneira muito cruel, muito drástica, não é? Ele vai mostrar, vai nas entrelinhas mostrar para Jó o seguinte: olha, você é o culpado da sua família ter morrido. Né? Imagina que situação complicada essa, né? Você é o culpado, porque você pecou, nós não sabemos onde, nós não conseguimos, mas Deus sabe, e você é o culpado da sua família ter morrido. Então ele compara o Jó a esse leão, não é? Que foi displicente, teve seus dentes arrancados e por isso a família foi ceifada, né? E ele vai falar o seguinte: olha, eu sei disso porque o Senhor me revelou, né? À noite. Ele traz uma aura de espiritualidade mística, não é? Muitas vezes, irmãos, hereges partem de visões místicas, não é? Ele vai falar que Jó é um louco, um tolo, né? E ele vai mostrar aqui que
Deus, né, está castigando Jó, não é? Então, essa é a maneira de Elifaz falar, não é? Ele é o legalista por excelência, né? Ele é aquele que tece contra Jó acusações contra a sua justiça. E aí nós podemos ver uma ponte entre Jó e Jesus, né? Jó apontando para Jesus, Jó tipificando Jesus, né? E tipificando explicitamente o julgamento do Senhor Jesus Cristo, não é? Queria saudar aqui a Silvia, a Silvinha Varotti, o Fábio, a Ede, as crianças, a Sara. Deus abençoe a vida de vocês, certo? Então, assim como Jesus, não é, ele foi acusado, não é, de coisas que não havia feito, não é? Ele foi acusado pelos legalistas de sua época. Jó também é acusado por Elifaz, não é? O que é muito importante a gente perceber, irmãos, é o seguinte: o conteúdo de Elifaz não está errado, não é? Quando ele fala de Deus, quando ele fala da gravidade do pecado, não é? Exceto a questão da retribuição, né? Jesus trabalhou de maneira muito profunda nos evangelhos a questão da retribuição, né? Mas o conteúdo ele faz é um conteúdo muito sólido. E ele mostra pra gente uma coisa importantíssima. É possível você ter uma teologia sólida e mesmo assim ser um herege. Como? Aplicando a teologia de maneira errada. Né? Não basta você ter bons princípios teológicos, não basta você ter lido bons livros de teologia. O mais importante, irmãos, é como aplicar, né? Talvez essa seja a grande dificuldade na vida cristã, a aplicação dos princípios bíblicos, né? Queria saudar a Silvio, o Jânio, o pessoal aí, Deus abençoe a vida de vocês. O Eli, a Sandra, Letícia, Anelisa, Deus abençoe a vida de vocês também. O pessoal está entrando aí, então acabando a primeira revisão. Então, ele mostra isso. Como ele faz, Deus vai dizer, né, Deus vai falar, chegar no final desse diálogo todo e vai dizer que os amigos de Jó falaram de forma inconveniente, né? Por quê? Porque eles estão falando algo que Deus não falou. Deus tinha Jó como um homem íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. E os amigos de Jó estão falando o contrário, né? Mesmo com argumentos que poderiam ser utilizados de forma diferente. Então, irmãos, esse é o problema. Esse é o problema inicial, né? Você percebe aí claramente isso, né? Qual é a atitude de Jó? Jó vai responder a Elifaz e Jó ele começa a sua resposta mostrando a sua queixa, não é? E ele vai pedir o seguinte: olha, quem dera que a minha queixa fosse pesada com a minha miséria. E ele vai mostrar que a miséria dele é muito mais pesada do que a sua queixa, porque falou tudo o que falou porque achou que Jó estava blasfemando em seu lamento. Lembra que nós falamos, né, que há uma distância muito tênue entre o lamento e a murmuração, não é? A murmuração, a grande diferença da murmuração para com o lamento é que a murmuração não edifica, né? A murmuração ela é um processo de estagnação, né? Geralmente os lamentos eles terminam com uma ação de graças ao Senhor, exceto, não é, o Salmo 44 e o Salmo 88, né, que são lamentos que não terminam com ações de graças, né, mas são lamentos, né. Irmãos, eu queria saudar aqui, muito pequenininho, eu não estou conseguindo ver os comentários, né. Então, depois no final eu saldo todos que estiveram presentes de maneira mais distinta, tá certo? Porque agora tá ficando tão pequenininho as figurinhas que eu não consigo enxergar direito. Então, irmãos,
Jó vai mostrar isso. Ele vai dizer que a miséria dele, né, se fosse pesada, pesaria mais do que a areia do mar, né? Então, o Jó, ele mostra uma coisa importante, né? Que o, ele faz, ele falou tudo o que falou, mas sem calcular a sua miséria. Ele está avaliando a queixa de Jó, mas sem atentar para a sua miséria, não é? E Jó vai lá no capítulo 6 falar que ele queria que o seu pedido fosse atendido por Deus. Qual é o pedido que Jó fez? Os pedidos ali do capítulo 3, né? Que ele não tivesse nascido. Que ele não tivesse nascido. Que Deus pudesse acabar de esmagá-lo, não é? Jó tem certeza que ele vai morrer. Então ele vai estar pedindo para Deus o seguinte: olha, Senhor, acaba de me esmagar. Acaba essa destruição, porque assim, pelo menos na morte, eu vou encontrar o descanso. Não vou sentir essa dor terrível, né? Aqui, meus irmãos, depois Jó faz 3 reclamações no capítulo 6. Capítulo 6, 14 a 30. Primeira, 2 reclamações, né? Primeira, contra aqueles que não mostraram compaixão, e a segunda contra aqueles que o trataram aleivosamente, né? A questão aqui, irmãos, essas duas primeiras reclamações, elas são destinadas aos seus melhores amigos, né? Aqueles que o abandonaram, aqueles que não tiveram compaixão com ele, né? A última reclamação, ela é destinada àqueles que estão agora o acusando, né? Começando por Elifaz, né? Elifaz, Bildad e Zofar, né? E aqui, ele vai dizer, né, que eles são, para ele, inúteis, né? Ele vai sugerir que eles são como torrentes derivadas do derretimento do gelo, né? Então, a ideia de Jó aqui é que, olha, vocês são torrentes, mas de um gelo derretido. Quando eu vou buscar algo em vocês, não acha nada, né? Ou seja, Jó entendia que eles poderiam ter consolado, mas ao invés de consolar, só havia até agora dado legalismos, né? E nossa aplicação na aula passada, irmãos, foi exatamente aquela, não é, de entendermos que a vida da igreja, a vivência da igreja, a maneira como a igreja procede, ela tem que estar atrelada, especialmente, à nossa piedade. Nós temos que medir a miséria das pessoas às suas palavras, né? Nós temos que fazer essa conexão entre o que as pessoas dizem e a vida que elas levam, né? Por quê, irmãos? Porque Deus sonda a mente e o coração. Nós nunca sondaremos a mente e o coração das pessoas, mas nós precisamos estar atentos, porque senão nós podemos julgar as pessoas pelas aparências, né? Esse é o tema da escola dominical hoje das crianças, não é? O julgar as pessoas pelas aparências. Como isso é temerário, não é? Os amigos de Jó estão julgando Jó exclusivamente pelas aparências, né? Por aquilo que eles acham que Jó está passando, não é? Estão julgando apenas o teor das palavras, né? Estão se esquecendo daquilo que é o mais importante, não é? Que é compreender a situação que Jó está passando. Então é fazer essa ponte, né, entre a miséria e a queixa, não é? Nós precisamos estar prontos a consolar as pessoas, né? Nós precisamos estar prontos a consolar as pessoas, porque senão nós podemos incorrer nesse mesmo problema dos amigos de Jó. Agora, irmãos, na aula de hoje, né, depois dessa reflexão, dessa revisão da aula passada, nós vamos falar sobre a oração de Jó, não é? Ali no capítulo 7, versículo 1, né, ao versículo 21. No 7º capítulo de Jó, versículo 1 ao versículo 21. Nós vamos ver aqui a atitude de Jó em se dirigir agora ao Senhor, né?
se você observar aqui, né, a grade, não é, o ciclo, não é, Jó ele vai se dirigir, ele vai falar, ele fala, Jó responde, ele faz e conversa com Deus. Bildade fala, Jó responde a Bildade e fala com Deus. Zofar fala, Jó fala aos três e conversa com Deus. Essa é uma característica do primeiro ciclo. No segundo ciclo, você vai ter o quê? Jó fala você vai ter a fala de Elifaz, Jó fala com os três, Jó fala com Deus. E aí depois Bildade fala, Zofar fala e Jó responde sempre aos três. Né? Então, você vai ter aqui esses momentos, né, no livro de Jó, em que Jó fala com o Senhor. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Jó fala com Deus. Então, Jó capítulo 7. Do primeiro versículo ao versículo 21. Jó capítulo 7, primeiro versículo ao versículo 21. Vamos orar ao Senhor depois dessa revisão, não é? Aqui. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós temos livre acesso ao Senhor em nossa oração. Nós podemos dobrar nossos joelhos, nós podemos curvar nossa fronte, nós podemos fechar nossos olhos e, na oração, encontrarmos o consolo para as nossas vidas, encontrar paz para as nossas almas, porque estamos com o Senhor mesmo. Então nos ajuda, Senhor, nos anima e nos dá a perseverança que precisamos para suportar os dias maus. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então Deus abençoe a todos, né? Vamos lá, vamos começar então aqui, né? Jó capítulo 7, de 1 a 21. Vamos ler o texto todo, depois nós vamos refletindo de forma gradual. Assim diz a palavra do Senhor. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro, como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano. Noites de aflição me proporcionaram. Ao deleitar-me, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está revestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele de encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Aos meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura de minha alma. Agora sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dize eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Quem é o homem para que
de tanto o estimes e ponhas nele o seu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Tá. Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Irmãos, uma oração, né, uma oração de lamento, uma oração em que Jó está se derramando na presença de Deus aqui, e um versículo interessante que mostra o porquê Jó está falando, como falou no capítulo 3, né? Porque Jó está sendo tão duro assim, e está sendo tão pessimista, porque Jó não tem certeza não de sua salvação, mas de sua recuperação, né? Sua salvação sim, porque ele vai entender que o seu Redentor vive, né? Mas a grande questão, irmãos, é que Jó não tem certeza aqui que ele vai se recuperar, né? Ele já perdeu tudo. Ele perdeu os filhos que ele amava, a esposa está amargando um momento mais complicado do que ele, não é? Ela não respeita mais, ela já mandou que ele murmurasse e morresse, né? Jó está sendo acusado duramente, perdeu a saúde, o que mais resta? Não é? O que mais resta? Por isso ele vai falar aqui que ele não vai refrear a boca, ele vai falar segundo a sua angústia. Então é assim que nós devemos entender, irmãos, a situação que Jó está vivendo, certo? Então vamos lá. Jó fala com Deus. Então aqui a diferença, vamos fazer a introdução. A diferença entre este discurso, não é? Aqui, 7:1 a 21, ao anterior, né? Onde ele está falando com Elifaz, é que naquele temos Jó falando com Elifaz e este Jó falando com Deus. Então aqui, meus irmãos, a diferença desses dois discursos é a interlocução deles. Jó é o emissor dos dois discursos, ele é quem está falando nos dois discursos. A diferença é com quem ele está falando. Né? No primeiro ele fala com Elifaz, e ele vai dizer que Elifaz não foi capaz de medir a sua miséria, né? Ele vai fazer acusações a Elifaz, né? Agora aqui Jó está falando com Deus, né? E ele quer que Deus atenda o pedido que ele fizera, né? Que é subtrair-lhe essa dor com a morte, né? Essa é a grande diferença desses dois discursos. Você vê aqui, irmãos, que Jó está falando com Deus, não é? E nós percebemos a presença dessa segunda pessoa, né? Esse pronome de segunda pessoa. Olha aqui no versículo 7. Lembra-te de mim, né? Você vê aqui no versículo 20. Se pequei, que mal te fiz, né? No versículo 19. Até quando não apartarás de mim a tua vista, não é? Então veja, ele não está falando mais com Elifaz. Nós percebemos que houve a mudança do interlocutor por causa exatamente desses pronomes em segunda pessoa, certo? Antes ele está falando com Elifaz, não é? E agora ele está falando com uma segunda pessoa, não é? Que não é Elifaz, e nós entendemos que é Deus, certo?
A estrutura dessa sessão, aqui eu cito o reverendo Daniel Santos, a estrutura dessa sessão ilustra o caso mencionado na introdução com respeito a partículas explicativas, como é o caso em Por Isso. Não é? Irmãos, o motivo, né, deste discurso está aqui nos 10 primeiros versículos. Então nós vimos aqui, não é penosa a vida do homem sobre a terra, não é? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera a sua paga, assim me dará por herança meses de desengano, noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me, digo, quando me levantarei, não é? A minha carne está revestida de vermes, os meus dias são mais velozes, né? Lembra-te da minha vida que é um sopro, não é? Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura, né? Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar da habitação conhecerá jamais. Então, aqui nós vemos que Jó, na sua oração, ele trabalha com a efemeridade da vida. A vida é efêmera, a vida passa, não é? A vida é passageira, não é? Jó está trabalhando com essa ideia, não é? Que agora tem um valor extremo para ele, não é? Ele percebeu a passagem da vida da maneira mais dura, não é? Que é pela morte dos amados, não é? Eu queria citar aqui uma frase do Khalil Gibran, né, lá do livro Profeta, onde ele vai dizer uma coisa linda, né? A intensidade do amor se mede no momento da separação, né? O livro começa, né, com o profeta, né, Al-Mustafa, saindo do seu exílio de 12 anos para voltar à sua terra natal. E a sacerdotisa Almitra, ela vai ao encontro dele e diz essa frase, não é? Ela pede para que ele não vá embora, para que ele não os prive de sua face, e ela vai dizer essa frase, né? Porque a intensidade do amor se mede na separação. Jó, ele entende a intensidade do amor que ele tinha pelos filhos, pela sua família como um todo, que está destruída, nesse momento de separação. Ele consegue entender a intensidade do amor que tem. E o grande problema da separação é esse, você só fica com a intensidade do amor, você só sabe a intensidade desse amor, mas você não consegue mais conviver com a pessoa amada, porque a separação que trouxe para você a dimensão, não é, exata do amor, também lembra que esse amor ele nem sempre vai encontrar a pessoa amada sempre para devotá-lo, né? Então essa é uma questão muito importante, não é, aqui no livro de Jó, né? E citando ali o Khalil Gibran Khalil, não é? O livro O Profeta. Depois naquele livro, ele começa a falar vários conselhos àquela cidade, né, que ele estava deixando, né? É um livro lindo, irmãos. Vale a pena ler, viu? Você acha em PDF na internet. É um livro lindo, cheio de poesia. É um livro de poesia oriental, não é? Então, cheio de poesia, de metáforas, né? É um livro interessantíssimo, vale a pena ler, né? Então, aqui, irmãos, você encontra, não é? Nos 2 primeiros versículos, Jó começa a dizer o seguinte: não é penosa a vida do homem sobre a terra, não são os seus dias como de um jornaleiro, não é? Não é o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera a sua paga, não é? Aqui, irmãos, ele vai usar a palavra sabá, né? Que significa exército, tropa, serviço militar obrigatório, né? Olha aqui, olha, citando Anderson, né? Seu tema é mais uma vez a vida penosa que os homens têm sobre a terra.
A palavra pode significar serviço militar obrigatório. Então aqui, olha, não é penosa. A palavra penosa aqui no hebraico é a palavra tzabá, não é? Que remete a essa ideia, não é, de exército, de serviço obrigatório, né, de regimento, não é? Algo que é penoso e você é obrigado a participar, não é? Então, Jó começa a sua oração a partir dessa visão, né? Que olha, a vida ela é penosa, a vida é como uma guerra, né? A vida é como um regimento militar, não é? Aqui Anderson vai dizer que a palavra, né, essa palavra tzabá, penosa, pode significar tanto serviço militar obrigatório, não é? De modo que o jornaleiro aqui pode ser o mercenário, não é? O significado é bastante geral, né? Então, ele vai agora colocar duas situações para ilustrar essa vida penosa, não é? O escravo e o jornaleiro, não é? Então, o Jó começa mostrando a realidade da sua vida, e não só da sua vida, mas da vida de todos os homens, não é? A primeira justificativa para a pronúncia, né, para a amargura de Jó, é a vida penosa do ser humano, em geral e principalmente a sua. Né? Então, é aquela história, né? Para que viver se a vida vai estar cercada de sofrimentos? Né? Como conjugar vida e sofrimento? Não é? Aqui no versículo 2, no versículo 3, ele vai fazer essas metáforas. Como metáforas não, desculpe. Essas comparações. Como o escravo que suspira pela sombra, como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano, noites de aflição me proporcionaram. Né? Então ele está dizendo que a vida dele foram meses de desengano, né? Noites de aflição. Então, assim como o escravo, né? Imagine um escravo trabalhando debaixo do sol, esperando a sombra, esperando um mero descanso, não é? Pense no jornaleiro, né, que trabalha o dia todo esperando a sua paga no final do dia. Ele está dizendo que, assim como o escravo e o jornaleiro, né, ele recebeu meses de desengano, noites de aflição. Então ele é esse jornaleiro, esse diarista, esse saquir, né? Ele é esse escravo, né? A palavra escravo é a palavra ebed no hebraico, não é? Ele está se comparando a essas duas classes, né? A vida é como um trabalho escravo, a vida é como um trabalho sem uma paga boa o suficiente, né? Ela é penosa, é o tzabá, né? É o serviço militar obrigatório, né? É uma guerra, né? Que eu não queria participar, não é? E aí, veja o versículo 4 e o versículo 5. Ao deitar-me, digo quando me levantarei, mas cumprida é a noite. E farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está revestida de vermes, de crostas terrosas. A minha pele de encrosta e de novo supura. Né? Citando o reverendo Daniel Santos novamente, embora aborrecido com a situação, Jó permanece coerente com as coisas que ele fala, sendo capaz, inclusive, de selecionar aquilo que diz aos amigos e aquilo que diz a Deus. Então veja, você percebe aqui, né, um respeito, uma áurea de respeito para com Deus que ele não tem para com os amigos. O texto dos amigos é muito agressivo, né?
Já o texto para com Deus, ele é bastante contundente, né? Mas ele parte da certeza da soberania de Deus, certo? Então Jó ele mantém essa coerência. As dores e os sofrimentos de Jó não retiraram dele a coerência com o que ele estava pensando, com o que ele estava falando, não é? Nem mesmo o respeito que ele tem para com Deus. Isso é uma coisa muito séria, irmãos, né? O nosso sofrimento não nos dá licença, né, para termos uma vida de licenciosidades. O nosso sofrimento não nos dá em nenhum momento licença para o pecado, para o desrespeito para com o Senhor, de forma alguma, né? Deus continua sendo Deus, né? Apesar de nossas aflições, né? Apesar de nossos problemas, né? E aqui eu queria citar um texto, né, desse livro que eu estou lendo, né, O Profeta, do Khalil Gibran, onde ele fala sobre a dor, né? A dor. Aqui, desculpe, não é a dor, o trabalho e a tristeza, né? É um texto interessante, aqui, achei. O trabalho e a tristeza, né? Desculpa, a alegria e a tristeza. Então a mulher disse: fala-nos da alegria e da tristeza. Ele respondeu: vossa alegria é vossa tristeza desmascarada. E o mesmo poço que dá nascimento ao vosso riso foi muitas vezes preenchido com vossas lágrimas. E como poderia não ser assim? Quanto mais profundamente a tristeza cavar suas garras em vosso ser, tanto mais alegria podereis conter. Não é a taça em que verteis vosso vinho a mesma que foi queimada no torno do oleiro? E não é a lira que acaricia vossas almas a mesma madeira que foi entalhada à faca? Quando estiverdes alegres, olhai no fundo do vosso coração e achareis que o que vos deu tristeza é aquilo mesmo que vos está dando alegrias. E quando estiverdes tristes, olhai novamente no vosso coração e vereis, na verdade, estáis chorando por aquilo mesmo que constituiu o vosso deleite. Algum entre vós dizei, a alegria é maior que a tristeza, e outros dizem, não, a tristeza é maior. Eu, porém, vos digo que elas são inseparáveis. Vêm sempre juntas, e quando uma está sentada à vossa mesa, lembrai-vos de que a outra dorme em vossa cama. Em verdade, estáis suspensos como os pratos de uma balança, entre vossa tristeza e vossa alegria. E somente quando estáis vazios, estáis em equilíbrio. Quando o guarda do vosso tesouro vos suspende para pesar o seu ouro e sua prata, então deve a vossa alegria ou a vossa tristeza subir ou descer. É interessante esse texto do Khalil Gibran, e lendo esse texto eu me lembrei de Jó, porque qual é a tristeza de Jó? Onde está a tristeza de Jó? Na perda, né? Jó perdeu os filhos. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu, a sua família foi destruída. As coisas mais caras que ele tinha foram destruídas, né? Então, ele sente tristeza pela perda daquilo que for a sua alegria. Certo? Então, a ideia do Gibran Khalil, do Khalil Gibran, desculpe, a ideia do Khalil Gibran é que tristeza e alegria estão sempre juntas. Por exemplo, as minhas filhas são causa de minha alegria, né? Temporal. Mas elas também podem ser fontes de tristeza na instabilidade, na saúde, né? Momentos de instabilidade na saúde, isso pode me causar tristeza. Então elas, neste mundo, nesse já e ainda não, enquanto nós tivermos este mundo que jaz o maligno, essa será a realidade nossa, né?
de tristezas e alegrias. Agora, o que falta ao Khalil Gibran é a nossa certeza. É a nossa certeza. A certeza ali de Romanos capítulo 8. Se falta alguma coisa, esse texto belíssimo do Khalil Gibran é Romanos 8. Se ele tivesse lido Romanos 8 e entendido Romanos 8, talvez esse texto não seria tão curto como foi e ele teria uma conclusão melhor do que tem, né? Porque Paulo vai dizer ali, inspirado pelo Espírito Santo, que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que haverá de ser revelada em nós. Essa é a nossa certeza, né? Eu me lembro uma vez aconselhando um jovem, uma pessoa extremamente jovem, 16 anos, com câncer terminal, ali no leito da enfermidade, e ele estava já, nós não sabíamos, nem ele nem eu, mas há uma semana de sua morte, né? Eu aconselhei ali numa semana, ele foi induzido ao coma e depois veio a falecer. E nessa curta conversa que nós tivemos, enquanto os médicos, os psicólogos conversavam com o pai e a mãe, ele me perguntou talvez uma das perguntas mais complexas que um pastor, no início do seu pastorado, pode ouvir, né? E agora, pastor? E agora? O que acontece depois daqui? Nós sabemos. Você pode falar assim, mas difícil, pastor? Difícil nada. Há uma Bíblia inteira mostrando o que acontecerá. Há uma Bíblia inteira falando da eternidade, das ruas de ouro, da presença de Deus, de como Deus será tudo em nós, e da ressurreição, e como será maravilhoso estar com Cristo no paraíso. Mas, irmãos, é nesse momento que nós precisamos chegar para essa pessoa e dizer tudo isso, pesando a sua miséria. Porque senão a gente corre o risco de ser como ele faz. Falar sem pesar a miséria do outro, falar sem pesar os sofrimentos do outro. E ele, eu nunca me esqueço dessa conversa, ele me disse assim, olha, eu não tenho medo da morte, mas eu não queria abandonar meus pais. Eu não queria deixar os meus pais. Tinha 16 anos, irmãos. Ele tinha 16 anos. E Deus o levou ali, na tenra idade. E nessa conversa, eu me lembrei desse texto de Romanos 8, que faltou ao Khalil Gibran. Faltou ao Khalil Gibran. Quando Paulo vai dizer assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que haverá de ser revelada em nós. Olha, Paulo se coloca entre aqueles que verão a revelação. Todos nós veremos a revelação da glória de Deus. E a glória de Deus, ela é mais pesada que as nossas misérias. Se Jó está dizendo, olha, as minhas misérias são mais pesadas que a areia do mar, se as minhas misérias são mais pesadas que a minha queixa, Paulo está nos garantindo uma coisa importantíssima, que a glória de Deus é mais pesada que as minhas misérias. É mais contundente que as minhas misérias. E ele vai dizer, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Ou seja, a criação, a natureza foi subjugada, está sujeita à vaidade, ao pecado, por causa dos nossos primeiros pais. O pecado de nossos primeiros pais lá no paraíso, no Éden, quando tomaram do fruto que o Senhor lhes proibira tomar, não apenas os condenou, não apenas trouxe morte física gradual e morte espiritual imediata, como também trouxe danação à própria natureza. A própria natureza. Há uma instabilidade ecológica a partir daquele momento, que nós sentimos até agora. A natureza geme e chora, esperando por esse dia em que ela também será redimida. Então a redenção do homem é uma redenção cósmica, é uma redenção que redime inclusive a natureza. Quando o leão vai pastar com o cordeiro, quando a criança vai poder colocar a mão na toca da serpente e não será por ela picado. É essa realidade paradisíaca, messiânica, escatológica, que a glória de Deus revelará a nós. Nós, nesse momento, nós vivemos como o Khalil Gibran diz, nós vivemos aqui, como o próprio Jó está dizendo. É claro que o Jó está sendo tomado pela tristeza, não é? Mas tristeza e alegria andam lado a lado. Mas a nossa perspectiva não está nas coisas deste mundo. A nossa perspectiva está na glória de Deus. E é exatamente essa glória de Deus que mudará a perspectiva do próprio Jó. Porque Deus irá falar com Jó e depois de conversar com Deus, Jó vai entender o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o que Jó está dizendo? Olha, até hoje eu fui um homem que caminhou com Deus, mas eu caminhei sem ter a intimidade que eu poderia ter com Deus. É essa realidade, irmãos, que nós não podemos perder de vista. Então, eu mostrei aquela manhã para esse jovem que antecedia os momentos derradeiros de sua vida, dizendo para ele o seguinte: meu irmão, os sofrimentos dessa vida são pesados, são penosos, mas eles não são maiores que a glória de Deus. E nós não vivemos para os nossos sofrimentos, nós vivemos para a glória de Deus. Por isso que o objetivo do homem é glorificar a Deus e se alegrar em Deus para sempre. Esse é o fim do homem, esse é o objetivo do homem, esse é a missão que nos foi dada ao sermos criados. Nós estamos aqui para isso, para darmos glória a Deus. E o que é dar glória a Deus? É ficar lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso que é dar glória a Deus? Não, não é só isso. Glorificar a Deus é mostrar com nossa vida, com nossas palavras, com o nosso procedimento, com a nossa vida, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Como nós roubamos a glória de Deus? Nós roubamos a glória de Deus quando queremos fazer de nós a nossa própria glória. Você se lembra, por exemplo, daquele momento do livro de Daniel, quando Nabucodonosor foi alertado em sonho que deveria se arrepender, porque senão ele seria subjugado, mas ele sai pela janela do seu palácio, provavelmente vendo ali os jardins suspensos que ele havia construído para a sua esposa, Semíramis. E aí ele vai dizer: olha a Babilônia que eu edifiquei. E ali ele é retirado do mundo dos homens e passa a viver como um animal. Até que ele olha para o céu e reconhece que a glória de Deus, que o Senhor é aquele que coloca o rei nos tronos e tira o rei dos seus tronos também. Ele reconhece a grandiosidade de Deus.
Quando nós pecamos, nós queremos trazer glória para nós. Nós estamos dizendo, todas as vezes que nós pecamos, nós dizemos para Deus o seguinte: olha, eu posso ser feliz sem a sua glória. Eu posso ser feliz sem a sua presença. Eu sou autossuficiente. Eu posso fazer tudo segundo os meus princípios e os meus propósitos. Mas a glória de Deus é mais. Aí o que o Senhor faz? O Senhor nos leva a momentos, né, em que nós temos que passar pelo vale da sombra e da morte para reconhecermos que o bordão e o cajado dele me sustentam. O Senhor me leva a momentos em que me é subtraído tudo para que eu saiba que eu só tenho a Ele. É essa a realidade. E aí eu disse para ele aquilo que nós sabemos. Que ele, antes de mim, estaria pisando as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Que antes de mim, ele veria a face do Senhor na glória. Oh, meus irmãos, que dia grandioso será esse, quando nós pudermos contemplar aquele que nos salvou na cruz. Que dia grandioso será esse, irmãos, quando toda lágrima será enxuta, quando não haverá mais sofrimento nem dor, porque a presença do Senhor será tudo em nossas vidas. Não haverá mais necessidade de nada. Não haverá mais necessidade de tantos livros, de perseguir o conhecimento. Não haverá mais necessidade de perseguir nenhum outro objetivo, porque estaremos diante daquele que contém todas as coisas. Oh, se nós pudéssemos, irmãos, vivificar diariamente essa palavra, que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória, nós não temeríamos mais a morte, nós não temeríamos mais as adversidades, nós não temeríamos mais os temporais, nós seríamos completamente entregues à mão do Senhor. Falei isso, ele entrou em estado de coma. Naquele final de semana eu tive que viajar, ele estava em coma. Cheguei de viagem e na segunda-feira ele faleceu. Era uma quarta. Na segunda-feira ele faleceu, na outra quarta ele estava sendo enterrado. A vida é efêmera. E como o Jó está dizendo, a vida passa rapidamente. Não é? Continuando, irmãos, porque a vida é um sopro, né? É isso que Jó está dizendo. Olha o versículo 6 e o versículo 7. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Imagine, né, a lançadeira é aquele objeto de madeira onde o tecelão coloca os fios, não é? E a lançadeira é uma agulha que vai trançando esses fios. Ela passa por meio desses fios, não é? E essa agulha, ela caminha numa haste, não é? Porque o tecelão, ela fica no meio de uma haste. Então essa haste serve para os tecelão ir arrumando os fios, né? Juntando os fios que foram entrelaçados. E essa lançadeira, ela passa rapidamente entre esses fios, né? Então o Jó está dizendo que a vida dele é como essa agulha do tecelão, que passa entre os fios rapidamente e se findam sem esperança. Sem esperança. Meus irmãos, a perspectiva de Jó é esse momento. Nós temos que entender que Jó está falando a partir de suas misérias. Quando eu leio esse texto, eu tenho que entender o texto dentro do seu contexto. Porque esse é o problema de caixinha de promessa. Imagine você pega uma caixinha de promessa e tira esse versículo.
sozinho. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Esse versículo sozinho, ele pode me edificar? Sim, quando eu conheço o contexto dele. Que Jó está falando segundo a sua miséria, que Jó está falando depois de ter perdido os filhos, depois da mulher ter mandado ele blasfemar e morrer, depois de ele ter dito que ele é um leão sem dentes e porque culpa dele ele perdeu os filhos, que ele é um tolo que quer esconder os seus pecados de Deus. Ele teve uma fala dura com Elifaz, dizendo que essas pessoas foram lá e ele não encontrou consolo para a alma dele. Um homem que quer morrer para parar de doer, para parar de sofrer. Se eu olhar esse versículo sem o seu contexto, eu posso entender o seguinte: olha, a vida é sem esperança mesmo, então eu vou deixar a vida me levar, porque já que não tem esperança. Então, irmãos, é muito perigoso. Eu tenho que entender esse versículo dentro do seu contexto. O contexto de Jó é esse. E aí ele vai pedir a Deus: olha, lembra-te de que a minha vida é um sopro e os meus olhos não tornarão a ver o bem. A brevidade da vida, né? Esse é o próximo argumento de Jó. O primeiro argumento foi: a vida é penosa. A vida é como um serviço militar. Eu sou como o escravo, eu sou como o jornaleiro, que trabalha e a paga não vale. A vida ela é passageira. Meus irmãos, Jó acredita que se Deus tem poupado a sua vida, é para que as pessoas o vejam. É para que ele testemunhe às pessoas aquilo que Deus está fazendo nele. E de fato é, não é? Só que não na perspectiva do Jó. Não é? O Jó também ele está se afrontando porque ele tem essa noção de uma teologia retributiva, de que ele está pagando alguma coisa, de que ele está recebendo a paga dos seus erros. Ele não consegue entender onde ele errou. O grande problema de Jó, ali no capítulo 3, é a falta de perspectiva. Ele não sabe onde ele errou. Ele não sabe o porquê as coisas estão acontecendo assim. Se ele soubesse, lhe seria menos penoso. Então, essa é a ideia que Jó coloca aqui. Não é? E aí você vê uma coisa interessante, não é? O segundo argumento dele é: olha, a vida é passageira mesmo, não é? E eu não vou voltar a ver o bem. Não tem volta. Não dá para mudar essa realidade. A situação de Jó diante do olhar humano, ela, primeiro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito de mudar nada, não é? Os olhos das pessoas não me verão mais. Então, as pessoas que eu não vão me ver mais, não é? Eu não vou ser mais aquilo que eu era antes. Mesmo que seja procurado, ele não será mais, né? Então veja só, lembra-te de mim, a minha vida é um sopro. E aí, primeiro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Não tem chance de mudar, né? A vida é assim mesmo e acabou. Então, pior que a dor é a falta de esperança, irmãos. Não é? Se você tem uma perspectiva, se você tem uma esperança no final, você suporta a dor. Então, ou seja, olha, você está sofrendo, mas existe um tratamento, existe um remédio. Olha, se você se esforçar, você vai chegar a determinado êxito. Então é a esperança. Jó está vivendo sem esperança. Sem esperança. Esse é o problema de muitas pessoas. Vivem sem esperança. Vivem à mercê do sabor dos dias. Não é? É por isso que Paulo vai dizer, não é, que as pessoas deste mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, o Deus delas é quem? É o ventre. Elas vivem por seus desejos,
elas vivem por suas inclinações maliciosas, não é? Não há perspectiva. Por que o cristão é tão perigoso ao mundo, né? Por que o mundo, né, o mundo que jaz no maligno, vê o cristão como alguém tão perigoso? Porque o cristão, irmãos, mesmo que você subtraia tudo o que ele tem, e até mesmo a sua dignidade, mesmo assim ele terá o Senhor. Ele terá o Senhor. E ele esperará no seu Deus. Porque o reino dele não é deste mundo. Ele vive neste mundo, mas ele não é deste mundo. Ele anseia por uma Jerusalém celestial. Então esse é o grande problema. É por isso que Tertuliano dizia que o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos. Isso é mal visto, né? As pessoas dizem assim, o Paulo Freire diz que isso é uma visão distorcida do cristianismo. Paulo Freire dizia que isso era uma visão distorcida do cristianismo. Muito pelo contrário, né? Por quê? Paulo Freire, né? Se você ler a Pedagogia do Oprimido, estou acabando de ler, né? Você verá exatamente isso, né? Tem coisas interessantes, tal, 10% interessante. Mas qual o grande problema dele? O problema dele é o seguinte: ele tá intoxicado pelo marxismo e pela teologia da libertação. Não é? Então, tanto o marxismo quanto a teologia da libertação, que é a adaptação do marxismo ao cristianismo, visam o quê? Você tem que ter um mundo nessa terra. Você tem que ser feliz nessa terra. E você não é feliz por causa da opressão dos mais poderosos. Então, é pela luta e pela revolução que você vai ser feliz, você vai instaurar o reino de Deus neste mundo. Meus irmãos, a teologia da libertação, ela é muito parecida com a teologia dos zelotes. Os zelotes, que eram um daqueles grupos, daquelas seitas do judaísmo na época de Jesus, pensavam assim também. Olha, nós não somos felizes porque Roma nos domina. Então, é só pela luta e pela revolução armada que nós vamos tomar a nossa vitória e isso vai acelerar a vinda do Messias. Porque o Messias não virá para o mundo tomado por povos pagãos. Não é? É a teologia, irmãos, que sustenta hoje as igrejas neopentecostais. Leonardo Boff, que foi um dos grandes teólogos, ele é vivo ainda, mas foi um dos grandes teólogos da teologia da libertação. Hoje não mais, né, porque não escreve mais sobre teologia, escreve sobre autoajuda, sobre algumas coisas sobre ética, já que ele foi professor de ética da UFRJ até se aposentar, não é? De linha marxista, não é? O Leonardo Boff dizia isso, que as igrejas evangélicas, elas eram herdeiras, quando ele diz igreja evangélica, ele diz as igrejas pentecostais e neopentecostais, eram herdeiras das SEBs, né? Das comunidades eclesiais de base, que eram os núcleos de formação da teologia da libertação. Então, se faziam comunidades eclesiais de base e ficavam ali incutido na cabeça dessas pessoas marxismo misturado com Bíblia, não é? Então ele vai dizer que as igrejas pentecostais e as neopentecostais são herdeiras disso. Por quê? Porque ambas acreditam que a felicidade está ligada ao dinheiro, à prosperidade. Né? Qual é o grande problema do Paulo Freire? Qual é o grande problema do Paulo Freire? O grande problema do Paulo Freire é que felicidade para ele está ligado ao capital. O grande problema de todo esquerdista, de todo, apesar de estar de vermelho, né? De todo esquerdista, de todo socialista, de todo comunista, é que eles são reducionistas. Eles reduzem a vida ao capital. Então, se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. E nós vemos que isso não é verdade. Porque Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu tudo que tinha, mas ele não perdeu a presença de Deus. Ele perdeu até a esperança, mas há a presença de Deus. E é essa presença de Deus que vai o motivar, e vai o animar, e vai fazer com que ele tenha uma nova perspectiva. Nós cristãos estamos nessa mesma perspectiva, irmãos.
certo? Nós temos essa mesma perspectiva. Irmãos, eu sei que algumas pessoas estão fazendo comentários, eu não estou enxergando os comentários, tá? Eu não estou conseguindo. Porque eu falei para os irmãos, eu estou tentando procurar no Facebook onde eu habilito esses comentários novamente, mas eu sou analfabeto funcional desses negócios, dessas redes sociais aí, sabe? Eu sou da época do papel, né? Então, eu estou ainda padecendo esse problema aí. Mas depois eu respondo para os irmãos posteriormente, tá bom? Então, o Jó ele está sem esperança, né? Os meus olhos, os olhos que agora me veem, não me verão mais. Ou seja, as pessoas não me verão mais, a morte é certa, não é? Os teus olhos me procurarão, mas eu não mais serei, eu não estarei mais aqui, né? Essas são as perspectivas humanas de Jó. Aí veja o versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, né? Ele está esperando o fim natural de sua trajetória, o se desfazer como a nuvem. Ele entende que a vida é como uma nuvem que vai se desfazer na sepultura, né? E aqui citando uma frase do Leandro Carnal, eu assisti uma palestra recentemente do Leandro Carnal que eu achei tem uma frase interessante, né? Tem coisa mais terrível de flor artificial? Elas são bonitas no começo, né? Elas podem até te enganar por um certo tempo. Mas elas vão desbotando, elas vão ficando feias. Eu me lembro, quando os irmãos sabem que eu fui seminarista católico por muito tempo, né? Na minha adolescência, fiquei 5 anos no seminário católico. E nesse período, eu nas férias gostava de ajudar na missa do cemitério, lá no cemitério de Monte Alto, com o Padre Paulo, né? A quem eu tenho muito carinho. Então, uma imagem que eu tenho da capela do cemitério era das flores artificiais. Feias. Elas vão desbotando, vão ficando uma coisa horrorosa, né? E quando você vai visitar cemitério, então, o pessoal bota esses vasos artificiais, fica feio, né? Por que a flor artificial é feia? Por que a flor natural é bonita? Por causa da brevidade. Talvez o que dá beleza à flor natural é saber que ela vai morrer. É saber que ela é única, né? Então você pega ali uma flor natural, ela é única. E quando ela morrer, mesmo que nasça outra flor no lugar, ela vai ser diferente. Ela vai ser diferente daquela anterior. Então, a vida ela é passageira, mas também essa efemeridade da vida lhe traz beleza. E aí eu queria citar um livro do Sêneca. Esse livro é interessantíssimo, irmãos. Ó, Sêneca sobre a brevidade da vida. É um livro que esse livro aqui, irmão, você lê, mas nem numa sentada. Esse livro aqui, antes de sentar, você já acabou de ler, né? Esse é um livro que você acha na internet, no PDF, ele é domínio público, né? Eu quero ler uma parte desse livro para vocês, na página 8, né? Aqui, página 8. Eu vou ler aqui do computador, porque vai ficar mais fácil. Ele está maior. Deve-se aprender a viver por toda a vida. E por mais que tu talvez espantes, a vida toda é um aprender a morrer. Fantástico, né? Graça comum. O que é graça comum? É quando o ímpio, é quando aquele que não conhece a Jesus fala, né, sem querer, de realidades celestiais. Não é? Muitos dos maiores homens, tendo afastado todos os obstáculos e renunciado às riquezas e aos seus negócios e aos seus prazeres, empregaram até o último dos seus dias para aprender a viver. Contudo, muitos deles deixaram a vida tendo confessado ainda não sabê-lo. E muito menos ainda o sabem os que mencionei acima. Quem? Aqueles que renunciaram
as riquezas, os seus negócios, os prazeres, né? Creia-me, é próprio de que um grande homem e de quem se eleva acima dos erros. Coisa linda, né? Creia-me, eu acredito, né, que é próprio de um grande homem e de quem se eleva acima de seus erros. Então, para o Sêneca, aprender a viver é aprender a morrer. É aprender a morrer. É claro que a visão do Sêneca não é a nossa. A visão, o Sêneca, ele é de uma linha filosófica chamada estoicismo, né? A palavra estoicismo vem de estoa, né? Que era uma porta, né? O estoicismo pregava, diferente do epicurismo, né? Os epicureus, eles pregavam o amor aos prazeres, a busca aos prazeres, né? Por quê? Porque os prazeres são a fonte da vida, né? Então eu tenho que, a cada dia, buscar prazeres na vida. Os estoicos, né? Que é a linha do Sêneca, que foi professor de Nero. Nero não aprendeu nada com ele, né? É duro você ser professor de alguém que não aprende nada com você. A questão de Sêneca, os estoicos, eles entendiam o seguinte, que o valor está em você se limitar os seus prazeres. Eles partem de uma suposta frase de Sócrates, né? Que Sócrates um dia vai a uma feira livre em Atenas e ele vai dizer assim: por que de tantas coisas precisam os atenienses para viver? O estoico, ele parte do princípio de que você pode viver muito bem com muito pouco. E que a vida boa, a vida legal, significa você saber o que é necessário, o que é essencial para a sua vida. E morrer para as outras. Né? É claro que muito do estoicismo aponta de alguma maneira para o cristianismo, né? Porque todas as coisas que os homens fizeram de alguma maneira aponta para Cristo. Porque a lei do Senhor foi gravada em nossos corações, é porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, mesmo que essa imagem tenha sido deteriorada, né? Então, o que o Sêneca está dizendo para a gente aqui? Na cabeça dele é o seguinte: o que faz a vida bela é saber que ela é breve. A possibilidade do homem ser melhor é a certeza, ele ter a certeza de que a vida é breve. Na concepção do Sêneca, se nós não soubéssemos, se nós vivêssemos para sempre, o que aconteceria com a gente? A gente não teria preocupação em corrigir erros, a gente não teria preocupação em viver bem. Por quê? Não se morre. Agora, como eu sei que a vida ela tem um começo, um meio e um fim, enquanto vida física, enquanto vida temporal, carnal, eu tenho que fazer o melhor que eu posso, não é? E ele vai entender que fazer o melhor que você pode é você corrigir o seu erro, é você aprender a morrer, é você aprender a deixar um legado que vai além de você. Na cabeça do Sêneca, qual é a única maneira de você ser eterno? É você deixar um legado, é você ser lembrado depois. Certo? Agora, o que nós podemos entender aqui, né, do cristianismo? Como nós podemos ver aqui a graça comum? Que a vida cristã é um constante morrer. Morrer para quê? Morrer para nós mesmos. Mortificar aquelas coisas que nos afastam de Cristo. O que é viver uma vida boa para a gente? Viver uma vida boa para a gente é viver em Cristo. É viver em Cristo. E para viver em Cristo, eu tenho que morrer para esse mundo. É essa a ideia, né? Então, Jó está sendo ensinado aqui, nesse texto, essa ideia de que, que uma coisa só é necessária, que é estar com o Senhor. Não é? Então veja aqui no versículo 10 e 11, né? Nunca mais tornará a sua casa, tal. Versículo 11.
Por isso, que então ele tá fazendo uma menção da brevidade da vida. Não é? Então a vida é penosa e a vida é breve. São os dois argumentos que Jó usou até agora. A vida é penosa e a vida é breve. Certo? Por isso, não reprimirei a boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura de minha alma. Ou seja, já que eu vou morrer mesmo, ou seja, ninguém vai mais me ver, mesmo as pessoas que me procurem, eu sou como uma nuvem que vai se desfazer, então eu vou falar mesmo o que eu preciso falar. Certo? Aí veja, versículo 12, né? Então, nessa sessão agora, que é a última sessão da fala de Jó com Deus, Jó fala sem restrição, sem preocupação, do modo como se assemelha ao abismo, né? Jó tem nessa sessão 5 perguntas fundamentais. Primeira pergunta de Jó, aqui no versículo 12. Acaso sou como o mar e como o monstro marinho para colocar guarda? Então, alguém precisa guardar a minha vida, alguém precisa me proteger, né? Se proteger de mim. Segunda pergunta fundamental. Aqui no versículo 17, né? O que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o seu cuidado? Versículo 19. Até quando se apartará dele a vista de Deus? Versículo 21. Por que não perdoas? Jó consegue entender aquilo que não é partir, não é? Do discurso dos seus inquiridores. Não é? Então, Jó ele ouviu ele faz e ele está tecendo essas perguntas para Deus, daquilo que ele ouviu, das conclusões que ele tirou. Então, primeira questão, irmãos, importantíssima aqui é: alguém precisa ter medo de mim? Porque a ideia de Jó aqui é que ele faz e os outros estão com um certo medo dele, né? Que talvez o pecado oculto de Jó venha influenciar as pessoas a agirem como ele. E está dizendo o seguinte: olha, eu não sou nem como o mar, nem como o monstro marinho. Né? E aí ele vai dizer aqui no versículo 13, né? Depois aqui no versículo 17, desculpe. Né? Se o homem é breve, não é? Se o homem é efêmero, por que Deus o estima tanto? Aonde está? Por que Deus gosta do homem? O homem não deveria ter o amor de Deus. E aí, aonde está a resposta para essa pergunta do Jó? Está lá no Salmo 8. No Salmo 8 e no livro de Hebreus. Né? No Salmo de número 8, irmãos, Davi, que vai vir posterior a Jó, ele vai responder essa pergunta. Olha que coisa maravilhosa. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome, pois expusestes os céus à sua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força por causa dos seus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. É interessante o Calvino, quando vê esse versículo, né, ele pensa aqui que Deus suscita força dos lábios dos pequeninos, de crianças que mamam ainda, pelo fato dessas crianças já saberem se alimentar. Você coloca a criança recém-nascida no peito da mãe e ela sabe sugar o leite. Né? Então, o fato aqui é que até uma criança recém-nascida, ela sabe onde há o alimento. Ela sabe como procurar esse alimento. Né? E gradativamente ela procurará alimentos maiores. Do leite ela passará a alimentos sólidos. Assim como espiritualmente, nós buscamos sempre uma maior intimidade com Deus. E é por isso que os nossos adversários não podem nos tomar.
Quando contemplo os céus, obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres? A pergunta do Jó aqui, né? Que é o homem para que te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Né? Nós somos menores do que o Senhor, infinitamente menores do que o Senhor. Né? Mas aqui Davi entende que o homem está como o ápice da criação. Não é? O ápice da criação. Nós podemos entender aqui, né? Algumas traduções vão ser menores do que os anjos. A palavra hebraica usada aqui é a palavra Elohim para Deus. Né? Algumas traduções vão trazer menores do que os anjos. Inclusive, é essa tradução que Hebreus faz, lá em Hebreus 2,7. Aqui, tanto é que acredito que anjo que seria uma tradução mais apropriada, né? Mas a ideia é que o homem, ele é o ápice da criação, né? Por que o Senhor fez assim, né? E aí ele vai falar, deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos. Esse aqui é o mandato cultural, né, de Deus, né? Deus deu o mandato cultural ao homem, subjugar os animais. Sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as cenas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. E aí nós vamos para Hebreus 2, e você vê esse texto sendo citado ali, em Hebreus. Olha que coisa legal. Né? Aqui, a intenção do livro de Hebreus, né, é falar sobre a superioridade de Cristo. E no caso aqui, Jesus ele é maior, né, do que os anjos. Então veja só, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, esse alguém aqui é o profeta, é o Davi, lá no Salmo 8. Quem é o homem para que te lembres, ou filho do homem, fizeste um pouco menor do que os anjos. Tá vendo aqui a tradução? Foi diferente, né? Para que te lembres, fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de seus sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto quem santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores por meio da congregação. Então veja, aqui o autor de Hebreus entende que esse que foi feito menor do que os anjos, no caso aqui Jesus no seu estado de humilhação, não é? No seu estado de humilhação, e por causa de sua morte, ele santifica, ele aperfeiçoa, né, a nós, não é? Então, a ideia aqui é qual é o valor do homem? Qual é o valor do homem? Há um livro interessantíssimo, né, que é esse aqui, do Pico della Mirandola. Pico della Mirandola. A dignidade do homem. E ele vai dizer que a dignidade do homem é o fato do homem ser alguém em construção. Né? É alguém que está se aperfeiçoando continuamente. Né? Então, a resposta bíblica para o valor do homem e a resposta para tanto para o Salmo 8 quanto para o próprio Jó
é que sobre a nossa vida está o sangue de Jesus Cristo. Essa é o valor. É por isso que Deus nos ama, porque Deus nos deu o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu-nos o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O nosso valor não está intrínseco em nós. O nosso valor está no fato de que Jesus morreu por nós. Não é? Aqui aí Jó vai dizer, não é, que quando se apartará a vista de Deus, porque Deus não perdoa, não é? Jó tinha intimidade com o Senhor, não é? Há duas evidências que Jó não abandonou essa intimidade. Se você for lá no Jó 29, né? Jó 29, versículo 2, estou terminando a aula, irmãos. Jó 29, 2 e 5. 2 a 5. Aqui. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias de meu vigor, quando a amizade de Deus, Jó se vê como amigo de Deus, estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Então, Jó, ele é um homem que tinha intimidade com Deus, que andava com Deus, que era amigo de Deus. Mas há duas evidências que Jó não abandonou essa intimidade com Deus. Primeiro, ele quer saber o que ele fez contra Deus. Quando ele fala assim, por que o Senhor não me perdoa? O que eu fiz? Jó quer a perspectiva do que ele fez contra Deus para merecer o mal. Porque Jó ainda está ligado à mesma teologia dos seus amigos. Ele entende que há uma teologia retributiva. Eu estou sofrendo e o meu sofrimento é resposta de algum pecado que eu cometi. Né? Então ele quer saber, olha, eu quero saber qual é o meu pecado. Porque eu quero me redimir. Eu quero mortificar esse pecado. Segundo, ele entende que apesar das coisas não obedecerem os padrões, o Senhor quer que ele continue crendo. Ou seja, o Senhor quer que ele continue nessa trajetória. Né? A intrepidez de Jó se dá pelo fato de acreditar que sua morte seria iminente. Irmãos, próxima semana nós vamos falar sobre discurso de Bildade, né? Então é a segunda parte do primeiro ciclo, né? Vamos tentar na próxima aula ser mais céleres e nós já vermos tanto a parte do discurso de Bildade quanto a resposta de Jó a ele, né? Mas o nosso princípio é que possamos caminhar com muita tranquilidade, certo, irmãos? Então, próxima aula, discurso de Bildade. O que eu quis com essa aula de hoje? Mostrar, irmãos, que é possível ter intimidade com Deus mesmo nos dias maus. Você está vendo Jó, perdeu os filhos, Jó perdeu o respeito da esposa, Jó perdeu tudo que tinha, mas é possível ter intimidade com Deus, certo? Então,